Olá, pessoinhas! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos iniciar a nossa aula de número 31 de Ciências. Não deixe de pegar o seu caderninho, deixar nas suas mãos, para que você possa anotar os pontos mais importantes dessa aula. Então, como a gente sempre faz, vamos iniciar retomando o conteúdo da aula passada, onde nós trabalhamos a classificação dos seres vivos e as árvores filogenéticas. Então, nós vimos que a biodiversidade que existe ao redor do nosso planeta é muito ampla. E para você conhecer e conseguir estudar esses seres vivos tão diversos, tão diferentes, é muito necessário organizá-los. Então, existe a classificação dos seres vivos que agrupa esses organismos conforme o seu grau de parentesco. Essa classificação foi aquela proposta por Carlos Linneu lá no século XVIII. Linneu estabeleceu que todos os indivíduos que pertenciam a uma mesma espécie eram aqueles que tinham características semelhantes entre si, que eram capazes de se reproduzir e gerar descendentes férteis. Que as espécies que possuíam características muito semelhantes eram agrupadas dentro de um mesmo gênero. Que gêneros semelhantes eram agrupados dentro de uma mesma família, famílias semelhantes dentro de uma mesma ordem, as ordens similares dentro de uma mesma classe, as classes similares dentro de um mesmo filo e os filos que tinham características semelhantes eram todos agrupados dentro de um mesmo reino. E para a gente conseguir visualizar essa classificação, foram criadas as árvores filogenéticas, que são diagramas, são formas de você desenhar e apresentar o grau de parentesco que existe entre essas categorias taxonômicas propostas pelo nosso cientista Linneu. Na aula de hoje, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre a nomenclatura dos seres vivos. Como organizar esses seres vivos em diferentes categorias e como nomeá-los, porque é extremamente importante que se estabeleçam regras para dar nomes aos seres vivos. E quem criou essas regras também foi o senhor Carlos Linneu. Ele propôs um nome científico para aquela espécie, que se estabelecessem regras e normas para que se escrevesse sempre no mesmo padrão o nome de cada espécie de ser vivo. Então, pessoal, vamos pensar um pouquinho aqui comigo. O porquê será que foi necessário criar regras para escrever os nomes dos seres vivos? Anotem no caderninho de vocês, o que vocês acham? Pensem um pouquinho.
Então, pessoal, conseguiram responder? Eu trouxe aqui uma imagem fazendo uma brincadeira, né, com a carteira de identidade animal. Eu escolhi o peixe-boi, que é o meu animal predileto, como vocês já sabem. Então, por que será criar regras para escrever o nome científico do peixe-boi? Triquecus manatus. Vocês devem ter pensado, e a primeira resposta que devem ter vindo na cabecinha de vocês foi para poder identificar aquela espécie, para poder saber de quem que você está falando. Está correto. E também para que exista um padrão, para que todos os cientistas ao redor do mundo inteiro possam entender que quando eu falar, quando eu me referir à espécie Triquecus manatus, eu vou estar me referindo exatamente àquela espécie de peixe-boi que vive no Oceano Atlântico. Imagine, pessoal, se cada região do mundo, cada cientista ao redor do planeta escrevesse na sua própria língua e desse o seu próprio nome para uma determinada espécie. Olha como a gente tem diferenças nas grafias ao redor de todo o planeta. Será que a gente aqui no Brasil entende alguma dessas palavras que estão escritas aqui? Não. Então, justamente para não existir essa confusão na ciência, para que os cientistas consigam falar a mesma língua, é que foram criadas essas regras e essas normas para a escrita do nome científico. Então, pessoal, é necessário que haja uma exatidão quando o cientista está falando de uma determinada espécie. Imagine uma espécie que é capaz de produzir uma substância para a produção de um medicamento. Imagine se ele, na hora de pegar o ser vivo para levar para o laboratório para extrair essa substância para produzir o medicamento, ele pega a espécie errada. Isso não pode acontecer de jeito nenhum. Então, é muito necessário que os cientistas tenham uma exatidão na hora de se referir a uma determinada espécie. Eu trouxe um exemplo aqui muito simples. A nossa mexerica. Aqui a gente chama de mexerica, em alguns locais do estado do Paraná, bergamota, poncã, laranja-cravo, mimosa. Mas todas essas diferentes palavras, que nós falamos até mesmo em diferentes cidades dentro de um mesmo país, se referem a uma única espécie de fruta. O nome científico é Citrus reticulata. E é esse nome científico que os cientistas precisam saber para se referir à mimosa e poder publicar suas informações científicas a respeito das vitaminas que elas produzem, dos minerais que elas trazem para a saúde humana, por exemplo. Certo, pessoal? Então, agora a gente vai ver quais são essas regrinhas de classificação, de nomenclatura dos seres vivos. Quais regras os cientistas têm que seguir para escrever o nome de uma determinada espécie? A primeira delas é que toda espécie de ser vivo tem que ter um nome escrito em latim e deve ser único. Nem duas espécies não podem ter o mesmo nome. Por que foi escolhido o latim? Porque o latim é uma língua universal, é a língua mãe da humanidade e ela já é uma língua morta. Mas como assim morta? Uma língua não morre? Pois é, pessoal, mas quando a gente diz esse termo morta, é porque essa língua não é mais falada em nenhum local do planeta. Então não existe o perigo de mudar a forma de escrita dessa língua. A grafia não se altera, não vai se alterar nunca mais. E como o latim foi a língua lá daqueles primeiros grandes cientistas e filósofos da humanidade na Europa e da onde se disseminou todo o estudo da ciência, utiliza-se até hoje o latim como a língua oficial das ciências. E todo nome científico, pessoal, deve ser escrito em latim e seguindo as regras dessa língua. Outra característica do nome científico de uma espécie é que ele é formado sempre por duas palavrinhas. Nós dizemos que ele é binominal. Bi significa dois, nominal vem de nome. A primeira palavrinha é sempre relacionada ao gênero que pertence àquela espécie. E a segunda é o epíteto, é o que faz referência ao gênero e dá o nome da espécie propriamente dita. Quando você soma a primeira e a segunda palavrinha, você tem o nome científico daquela espécie. E existe uma regra para escrever isso.
O nome do gênero sempre deve ser escrito com a primeira inicial maiúscula e o segundo nome sempre em minúsculo. É muito importante seguir esse padrão, essas regras, para que os cientistas identifiquem, quando estão lendo um determinado artigo, que aquilo trata-se de um nome científico de uma espécie. E a terceira regrinha é que esse nome deve ser sempre destacado do texto. De que forma? Se é um texto que é digitado, normalmente utiliza-se o itálico. Se é um texto escrito à mão, normalmente sublinha-se o nome científico. E também existe a possibilidade de você colocá-lo em negrito. Esse destaque também é muito importante para que esse nome científico se sobressaia no texto e saiba-se que aquela ali é uma determinada espécie de ser vivo. Então, vamos a um quiz da aula de hoje. Observe os nomes científicos abaixo e assinale a alternativa cuja escrita está correta, seguindo essas regrinhas que nós falamos agora. Será que você consegue responder? Letra A. Triquecus manatus, observando que o triqueco está com letra maiúscula e o manatus também, ambos destacados do texto. Na letra B, triquecus manatus, só que o triquecus está com letra T maiúscula, manatus minúscula, não está destacado do texto. Letra C, triquecus manatus, ambas as palavras em minúsculas, destacados do texto. Ou está correto a letra D, triquecus manatus, triquecus com letra T maiúscula e o manatus com letra T minúsculo, ambas as palavras destacadas do texto. Anote aí no seu caderno a resposta correta, pessoal.
Conseguiram responder, pessoal? A letra correta é a letra D. Todo nome científico, ele deve ser escrito com a primeira inicial maiúscula, que se refere ao gênero, aqui nesse caso triquecos, com letra maiúscula, manatus com letra minúscula, que se refere à espécie, e ambas as palavras destacadas do texto, aqui está em itálico. Muito bem. E agora, você consegue escrever sozinho um nome científico conforme as regras da nomenclatura? Vamos tentar? Reescreva, seguindo as normas da nomenclatura científica, o nome científico do nosso pinheiro do Paraná, nossa árvore símbolo do estado do Paraná. O nome científico é Araucária angustifolia. Será que você consegue colocar este nome nos padrões corretos da nomenclatura e da escrita do nome científico? Vamos tentar no caderninho, pessoal?
Tenho certeza que vocês conseguiram escrever. Araucária angustifolia. O gênero é Araucária, ele é escrito sempre com a primeira inicial maiúscula. Angustifolia é referência à espécie, todo este nome em letras minúsculas e ambas as palavrinhas destacadas do texto. Eu aqui coloquei em itálico, mas você aí na sua casa provavelmente sublinhou este nome científico para destacá-lo do texto. Muito bem. E agora, pessoal, existem outras duas regrinhas para a escrita de outras categorias taxonômicas. O primeiro que nós vamos comentar aqui é o gênero. E para explicar como que se escreve o nome de um gênero, eu trouxe a classificação taxonômica do ser humano. Olha que bacana. O ser humano, ele pertence ao reino animal. A gente pode falar animal de uma maneira simplificada ou a gente pode usar o termo animalia. Tanto faz. Vamos aqui trazer os dois nomes para vocês se familiarizarem com essa nomenclatura científica. Dentro do reino animal existem vários filos de seres vivos. O ser humano está dentro do filo Chordata, ou o filo dos cordados, que possuem coluna vertebral. Dentro do filo dos cordados existem várias classes. E o ser humano está inserido na classe mamália, ou dos mamíferos, que tem glândulas mamárias, dão de mamar para os seus filhotes e que possuem pelos ao redor do corpo. Dentro da classe mamália existe uma série de animais. Nós estamos classificados na ordem dos primatas, na ordem primates, dos macacos, chimpanzés, orangotangos, os micos. E dentro da ordem dos primatas, na família dos hominídeos ou na família Hominidae. Está escrito dae, mas se pronuncia Hominidae. E dentro da família Hominidae, nós estamos no gênero Homo e na espécie Homo sapiens. E sempre que nós escrevemos um gênero de uma espécie, nós escrevemos com a primeira inicial maiúscula. Sempre nós nos referimos ao gênero de uma espécie com a inicial maiúscula, tanto quanto nós escrevemos somente o nome da espécie, quanto como quando nós escrevemos o nome do gênero num nome científico. Ok, pessoal? Então, sempre com letra maiúscula. E quando nós escrevemos o nome de uma família, sempre ela tem que terminar com aquele prefixo idae. Com aquele sufixo idae. Então, quando a gente observa a família do ser humano pertence à família Hominidae. Todas as famílias de seres vivos sempre vão terminar com este sufixo idae. Nós pronunciamos Hominidae. Nós comemos aqui a letrinha A para falar, certo? Muito bem. Então, pessoal, agora eu trouxe dois exercícios para a gente ver se vocês conseguiram entender toda essa história de classificar os seres vivos, de dar nome para os seres vivos. Vamos lá. Observe a tabela abaixo e indique quais são as categorias taxonômicas compartilhadas que todas essas 4 espécies apresentam em comum. Então, o que eu fiz nessa tabelinha? Uma tabela, pessoal, ela é formada por colunas que estão na vertical e linhas que estão na horizontal. Na primeira coluna, eu trouxe as classes taxonômicas, as categorias taxonômicas, o reino, o filo, a classe, a ordem, a família, o gênero e a espécie. E eu trouxe 4 espécies em 4 colunas distintas. O boi doméstico, o bisão americano, o carneiro e a girafa. E para cada uma delas eu indiquei o reino, o filo, a sua categoria taxonômica. E eu quero que vocês observem essa tabela e tentem me identificar quais são essas categorias compartilhadas por essas 4 espécies de seres vivos.
Vamos lá no caderninho, pessoal?
Muito bem. Tenho certeza que vocês acertaram. As 4 categorias compartilhadas por essas espécies são o reino. Todas as 4 espécies estão inseridas no reino animal, são animais. Todos pertencem ao filo Chordata, que é o filo dos cordados, que possuem coluna vertebral. A classe dos 4 seres vivos é a dos mamíferos, mamália, e a ordem na qual eles estão inseridas também é a mesma. É a ordem Artiodactyla, certo? O que muda? As famílias, as 3 primeiras espécies são da família Bovidae e a girafa é da família Girafidae, desculpem. O gênero, as 4 espécies pertencem a gêneros distintos, diferentes, e as espécies são 4 espécies, consequentemente, diferentes. Muito bem. E agora, pessoal, será que você consegue identificar quais são os indivíduos que possuem mais semelhança entre si? Vamos lá. Observe a mesma tabelinha. Quais espécies apresentam maior semelhança entre si? Vamos observar e responder no caderno.
Então, pessoal, as espécies mais semelhantes entre si, de maior semelhança, são as que pertencem à mesma família. Então, se nós observarmos o boi doméstico, o bisão americano e o carneiro, eles pertencem à família Bovidae, dos bovinos. Pertencem a gêneros diferentes, como eu comentei com vocês, e são espécies distintas, mas possuem muita semelhança entre si. Se nós pensarmos no boi doméstico, no bisão americano e no carneiro, que são animais que nós conhecemos de fazenda, são animais já domesticados pelo homem, nós visualmente percebemos que eles têm características semelhantes. E essas características podem ser vistas conforme a sua classificação nos reinos e nas categorias taxonômicas de seres vivos. Muito bem, pessoal. Vamos a mais um quiz da aula de hoje, então. Os seres humanos são hominídeos e pertencem à espécie Homo sapiens. Assinale a alternativa correta. Vamos ver lá. Letra A. Será que pertencemos à ordem Hominídea e à família Homo? Ou será que, letra B, somos do gênero Hominídea ou da ordem Homo? Ou letra C, somos da família Hominídea e do gênero Homo? Ou letra D, somos do filo Homo e da família Hominídea? Pouquinho confuso, mas vamos ver se você conseguiu pegar a forma de escrever o nome da família e do gênero. Vamos lá?
Muito bem, pessoal. Nós somos da família Hominidae, porque você lembrou que o nome de uma família sempre termina com o sufixo idae. Então, família Hominidae, e pertencemos ao gênero Homo, porque o nome do gênero sempre está com letra maiúscula. Muito bem. Então, pessoal, na aula de hoje nós aprendemos sobre como nomear corretamente, cientificamente, os seres vivos. Então, nós vimos que todos os seres vivos recebem um nome científico e pertencem a uma determinada espécie. E que para você escrever esse nome científico, ele deve seguir regras. A primeira delas deve ser escrito em latim, usando esta língua que já é morta, já não é falada em nenhum lugar do planeta, então não existe o perigo de se alterar a sua forma de escrita e as suas regras. Depois de ser escrito em latim, um nome científico ele é sempre formado por duas palavrinhas. A primeira é o gênero a qual pertence aquela espécie e deve ser sempre escrito com inicial maiúscula. O segundo é o epíteto, que é a referência da espécie ao gênero, escrito todo ele em letras minúsculas. E por fim, esse nominho científico ele deve ser destacado do texto. Você pode destacar escrevendo ele em itálico, em negrito ou sublinhando. Normalmente digitado nós fazemos em itálico e quando escrevemos à mão fazemos ele de maneira sublinhada. Certo, pessoal? Então, essas são as nossas normas de escrita da nomenclatura científica. Chegamos ao fim da nossa aula de hoje, pessoal. Não deixem de acessar o Classroom, de fazer as suas atividades. Não deixe de clicar a sua presença lá no Classroom, que é muito importante para que você não leve falta nessa aula de hoje. E se você, por acaso, não tem acesso ao Classroom e não tem acesso à internet, não deixe de entrar em contato com a sua escola para combinar de pegar o material impresso, pegar as atividades impressas, para você não deixar de acompanhar todas essas aulas e todo esse conteúdo. Combinado, pessoal? Nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau!